Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Nossa aula semanal. Eu preparei uma aula hoje de conteúdo, mas é uma aula também de fundamento, certo? A aula de conceitos. E a gente vai falar sobre funis de conteúdo, ok? Nós iremos falar hoje sobre funis de conteúdo. Nós teremos ali uma aplicação prática já dentro do checklist que vocês vão receber nas próximas semanas. E a função de tudo que a gente vai entregar aqui para vocês é, sobretudo, organizar Deixa eu só mudar aqui de banco, que esse banco tá empenado, tá estranho. Peraí. Agora beleza. Tá joia. A ideia de ter essa estratégia, gente, é sobretudo não jogar no. Peraí, agora o meu toque não tá deixando. Não jogar no escuro. Porque, vê lá, você tem um fundamento do curso, né? Você sabe o que é o topo, meio, fundo de funil. Você entende ali qual é a função de cada um dos conteúdos, mas esses conteúdos precisam estar dentro de algo maior. Esses conteúdos precisam fazer parte de uma estratégia. O conteúdo que você produz numa fase de conhecer tua audiência, numa fase ali de fazer testes dentro da espionagem, é diferente do conteúdo de uma fase de oferta, por exemplo. Imagina, a gente está entrando aqui muito próximo de começar a falar de Black Friday, por exemplo, e os conteúdos que preparam o teu perfil para uma Black Friday são completamente diferentes dos conteúdos para engajar. E você tem que ter esse conhecimento. E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz todo esse apanhado de criação de conteúdo baseado nos funis disponíveis que estão ali no perfil de vocês. Eu vou abrir aqui o quadro de compartilhamento para a gente entender um pouquinho do conceito. Eu não vou me demorar muito no conceito prático, porque não precisa, mas é bom a gente rever isso aqui. Então entendam que o funil ele é basicamente isso aqui, né? Eu tenho esse funil. Aliás, vamos fazer diferente. Se vocês. Vamos fazer assim, ó. Se não ficar didático o que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês me avisam, tá? Por favor. Que aí a gente faz um ajuste. Mas vamos tentar trabalhar de outra perspectiva. Vamos tentar usar os frameworks aqui para vocês, que fica mais fácil. E desenhar ali não fica legal, não. Poxa, não, rapaz. Tá no básico. E, e tem esse framework aqui, legal. Vou deixar esse framework aqui no cantinho. Eu vou abrir um novo espaço aqui. Ah, não, peraí. Que é isso? Que desorganização é essa? Agora, como é que eu faço para tirar esse zoom aqui, hein? Peraí.
Pronto, também normal, ok. Legal. Então, beleza. Então, imagina que a gente tem aqui esse framework aqui. Deixa eu dar o pin aqui. Tá aqui no cantinho. Aí vamos entender o seguinte. Eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Nós temos funis, certo? Funis. Funis com determinadas funções. E a ideia do funil é transformar algo de volume em algo reduzido. Então, imagina que eu vou pegar um funil de relacionamento. Para a gente ter esse exemplo. O funil de relacionamento, ele basicamente vai ter a função de... Ó, um funil de relacionamento, ele basicamente vai ter uma função de preparar um seguidor desqualificado para comprar de você, aumentando a sua curva de consciência. Eu falo curva de consciência porque às vezes a consciência ela modifica, né? Uma pessoa que achava que estava pronto para comprar de você, dependendo do conteúdo que você faz, pode até perder esse interesse. Então, você aumenta essa curva naquele período. Olha o que eu falei, como é que é importante a gente entender por trás de conceito. Num período em específico, essa pessoa ela pode querer comprar da gente. Então, é um funil de relacionamento. Como é que eu construo, por exemplo, esse funil de relacionamento? Eu tenho que ter algumas informações básicas. Então, a ideia é como eu construo um funil de relacionamento. Então, para construir esse funil de relacionamento, aí eu vou fazer o básico. Eu vou aplicar as técnicas de espionagem. Aí eu vou extrair informações pontuais do meu público, como sintomas, desejos, necessidades. Eu vou extrair perguntas do meu público. Eu vou extrair a forma como os meus concorrentes comunicam assunto, a forma como é exposto os inimigos do meu futuro cliente. Eu vou extrair informações sobre esse funil de relacionamento. Beleza. O que é que o funil de relacionamento ele vai fazer? Ele vai fazer com que essa pessoa entenda que você é o portador da solução. Aí imagina que eu defini aqui qual que é a solução. Então imagina que eu tenho aqui, ó, informações úteis para montar o meu funil de relacionamento. Aí eu sei que o problema que eu resolvo, ó, fazer mulheres entrarem em uma calça apertada sem precisar fazer dieta restrita. E no máximo 21 dias. Esse é o problema que eu resolvo. Aliás, eu não chamaria nem de problema, né? É a promessa isso aqui. Vamos colocar aqui a promessa. Promessa. Essa é a minha promessa. Legal. Então, eu entendo que eu quero que essas mulheres, eu quero fazer com que essas minhas seguidoras adquiram essa consciência. Então, vamos lá. Aí, eu tenho informações pontuais para que isso aconteça. Informações do tipo, o que elas fazem de errado? O que elas fazem que impede elas de chegar nesse resultado? Então, eu vou colocar aqui elas, eu vou definir aqui, ó. Fazem apenas cardio, fazem detox,
tem um relacionamento abusivo, sei lá. Aí eu vou colocar o que elas deveriam fazer. É a consciência que eu quero que elas adquiram, né? Treino intervalado em 30 minutos. Alimentação com doces e pães. E vou colocar uma rotina bem aleatória assim. Rotina de meditação guiada. Só para vocês verem que é uma coisa assim bem aleatória, né? Então, olha que importante. Eu quero criar um relacionamento, eu quero conversar com essas pessoas. Eu tenho que ter um plano. Veja que se você for um pouco esperto, você vai ver que as peças todas elas se encaixam bem bonitinho, tá? Quem daqui já leu o Venda ou Seja Vendido vai se lembrar da parte onde o Cardone vai conquistar a esposa dele. Ele fala, para conquistar a minha esposa, eu preciso de um plano. Então, eu tenho que me relacionar com ela, com os amigos dela. Então, para me relacionar com essa pessoa, eu tenho que saber o que é que ela faz, o que é que ela gosta de fazer, o que é que ela não gosta, para ter assunto, me demonstrar uma pessoa interessante. Então, aqui você ganha algumas vantagens. Imagina como é que é estranho você simplesmente chegar e falar para o teu público o que passa pela tua cabeça. Não, eu acho que é assim. E aí você sente que o público não engaja com você. Você sente que o teu público ele não cria conexão com você. Por quê, gente? Você está falando qualquer coisa. Não. As pessoas, a não ser que você esteja num nicho, no mercado em que você vai ser realmente pioneiro e com grandes aspas, na maioria dos casos as pessoas elas já entendem o que elas querem, elas já pesquisam esse assunto. Você só precisa alertar a elas que você resolve esse problema. Claro, você não vai falar de abobrinha, você não vai falar de coisas que você não acredita, de coisas que você não aplica, mas você vai organizar. Veja, o que que eu estou fazendo aqui para vocês? Eu estou organizando um assunto. Eu estou organizando um funil de conteúdo para que se crie esse conteúdo de forma organizada. Vocês não vão falar de qualquer coisa. Só que vocês têm que ter um norte. Se você definiu que no teu funil de relacionamento você vai falar sobre mulheres que desejam entrar na calça apertada, você vai falar de saia no teu perfil? Você vai falar de biquíni no teu perfil? Você vai falar de 30 dias no teu perfil? Não, você vai falar de calça apertada sem dieta restrita em 21 dias. Você vai falar de ciclo de carboidratos? Não, você vai falar de cardio, detox, relacionamento abusivo, intervalado, pães e doces e meditação guiada. Você vai falar sobre aquilo que você determinou no teu funil. E veja, só para a gente voltar a fita aqui para ficar claro. Você construiu esse funil, beleza? Você está construindo a ideia desse funil. Isso aqui não é único, tá? Que fique claro. Não, não é assim, eu só vou falar sobre isso. Não, não é isso. Você pode aplicar esse mesmo conceito de espionagem e criar outro funil para fazer outros testes. Júlio, beleza, agora deixa eu testar, falar sobre biquíni. Deixa eu fazer um segundo funil. Eu vou fazer aqui, ó, um funil. Eu vou vir aqui e fazer aqui, ó, uma cópia do funil de relacionamento. E nessa cópia do funil de relacionamento, eu vou simplesmente mudar essa parte aqui, ó. Por quê? Porque eu quero fazer testes. Eu quero testar o biquíni, eu quero testar outras promessas. É super importante que vocês façam isso. Porque eu peguei o funil e eu vou aplicar em algum momento em específico na minha conta. Então, eu já falei sobre isso, inclusive, no checklist MPR. Vocês têm que ser atentos. Eu já falei sobre o que é ação de pesquisa, o que é ação de engajamento, o que é ação de gerar consciência, o que é o momento da venda. Veja bem, esse aqui não é um funil de oferta. Esse não é um funil criado para vender.
Apesar de que vocês sabem que o público aqui ele já vai tomar essa iniciativa de comprar de vocês se você fizer o trabalho bem feito. Mas esse é um funil em específico que ele tem uma finalidade. Eu quero que ao sair desse funil aqui, passar por isso aqui, essa pessoa pense assim, opa, estou pronta para comprar dessa pessoa, ou entendo mais do que se trata a informação que ela está me trazendo. Isso aqui é importantíssimo para vender produtos um pouco mais caros. Você tem a tua consultoria trimestral, você tem um modelo premium de consultoria. É importante que o teu público ele passe por um funil de relacionamento. Outra coisa, né, é entender quais são as características do funil. Funil de relacionamento é um funil que vai funcionar muito quando você for fazer campanhas de distribuição de conteúdo. O funil de relacionamento é aquele funil que vai ser legal para apertar o botão de promover, para trazer um público que eu nunca vi na minha vida. Não é prioridade. Não seria prioridade. Mas vamos lá. Cria esse funil. O que eu vou fazer, gente? Agora eu vou transformar isso em conteúdo. Veja que eu tenho um mapa aqui, tá? E aí, basicamente, quando vocês forem pegar o checklist aqui, vocês vão colocar esse conteúdo dentro do checklist. Você vê que a gente tem o que vai fazer no feed, o que vai fazer nos stories, o que vai fazer no YouTube, terceiros canais. Mas vamos focar hoje só no mapinha aqui de vocês. Peguei esse funil de relacionamento. Ó, peguei aqui o funil de relacionamento. E aí eu vou vir para cá, ó. Eu vou apagar esse aqui só pra gente... Eu vou colocar assim, ó. Aplicando o funil de relacionamento. E eu vou aplicar ele em um contexto específico nos stories. Certo? Eu poderia até colocar feed stories. Poderia aplicar ele no feed, stories, e vou colocar aqui no YouTube também. Tudo bem. Então vamos lá. Então nessa semana eu vou ter um conteúdo aqui focado em gerar consciência da minha audiência. E eu vou definir como que eu vou fazer isso aqui. Vamos lá. O que é que eu tenho que entender? Eu preciso entender o que é que eu quero com o meu público. Então, eu preciso traçar objetivos para o meu conteúdo. Então, quais são os objetivos aqui? Ó, objetivos principais. Eu vou definir aqui. Eu desejo que o meu público busque entender mais sobre como aplicar. Veja, eu não vou falar nem sobre tudo. A rotina de meditação guiada. Distribuir uma aula de isca com a meditação e uma chamada para a minha consultoria no final. Eu tenho objetivos com esse funil. Tenho objetivos com esse funil. Eu não, imagina que eu estou num período ali de interlúdio da minha conta, estava ganhando muito seguidor. Sabe quando você sente que você está ganhando muito seguidor assim e o conteúdo que você vai produzindo, aquilo que você vai falando, ele vai diluindo na cabeça do teu público? É que nem eu falando de boné. Alguns se lembram aqui da minha época, né? Falando ali mal de boné e tudo mais. E era uma época assim que o engajamento era uma loucura. O pessoal tava muito arisco, muito aficionado. Hoje em dia o pessoal nem lembra tanto assim mais do assunto. Quer dizer, aquele conhecimento ele foi assim, ó.
dissipando. Então, esse é um momento ótimo para eu aumentar esse grau de consciência dos meus seguidores e colocar isso aqui. Veja, esse é fundamento prático, básico do marketing. Anotem isso se vocês não entendem que isso é um fundamento. Tatuem isso na cabeça de vocês. Coloquem no caderninho de vocês. Quanto mais decisões o meu cérebro precisa tomar, mais difícil fica. Não é só escolher entre mensal e trimestral, não. É para tudo, tá? É da perspectiva do teu público e da tua perspectiva. Quanto mais decisão você tem que tomar, mais difícil fica. Então, se você for pensar em criar conteúdo na semana falando sobre tudo isso aqui, ó, cardio, detox, relacionamento, papapá, papapá, vai ficar difícil. E veja, eu coloquei isso aqui, mas eu coloquei isso aqui porque a gente estava fazendo pesquisa. Eu quero escolher falar sobre aqui, ó. Vamos lá. Eu entendo que rotina de meditação guiada vai ajudar essas meninas a entrar nessa calça. E isso é algo a se fazer. E eu entendo que uma coisa que é oposta a isso é o relacionamento abusivo. Eu vou usar esse caminho do relacionamento abusivo na minha conta. Que é algo que elas estão fazendo errado e acaba gerando ali um comportamento compulsivo de alimentar. Aí, o que eu vou fazer no meu feed? Veja, eu vou aplicar um funil de relacionamento. Isso não quer dizer que é de segunda a segunda aplicando esse funil, tá? Eu vou definir. Esse conteúdo aqui vai durar 3 dias. Ó, vamos lá. O objetivo serão 3 dias focados em fazer com que as pessoas conversem comigo no direct sobre o assunto de meditação guiada. Vez ou outra a gente está lá no grupo, né? E aí vocês perguntam, engajamento, isso, assado. Não. Se proponham a ter metas reais, se proponham a criar expectativas reais. Isso aqui é uma meta real. Cara, eu vou criar um conteúdo por 3 dias e a função desse conteúdo é fazer com que as pessoas me chamem no direct, perguntando sobre aquele assunto. Quer dizer, se a pessoa perguntar sobre low carb, tá errado, porque não foi aquilo que eu estava focando no meu conteúdo. Eu vou criar conteúdos para que as pessoas falem sobre aquele assunto. Fundamento base. Ponto. Então, beleza, defini isso aqui. Aí eu vou para o feed. Aí no feed eu vou definir quais são esses conteúdos que vão criar isso aqui. Então no feed eu vou fazer um conteúdo assim, ó. O que é rotina de meditação guiada? Qual a importância de meditação guiada? Por que meditação guiada ajuda a entrar em uma calça em 21 dias? Presta atenção nisso aqui, tá? São os conteúdos que eu quero reproduzir. Eu não quero que vocês se preocupem com os títulos de conteúdo. Você não vai fazer um título exatamente assim, o que é meditação guiada. Só que a finalidade daquele conteúdo é explicar quais são, o que é a rotina de meditação guiada. Você pode usar outro título. Faça isso agora, o segredo, ou se for Reels, nem mesmo usar o título. Você assim, ó, Aí você começa. E se eu te dissesse que uma simples meditação de 10 minutos pode fazer você entrar naquela calça que você tanto deseja em 21 dias? Pode ser.
Mas a ideia é, elas têm que entender o que é rotina de meditação guiada. Vocês fazem pouco isso. Se vocês forem prestar atenção, vocês fazem pouco isso. Vocês fazem assim, ó, nunca fuja desse lixo. Mas ninguém explica para que serve uma adutora? Para que serve uma abdutora? Eu não vejo com muita frequência vocês falarem assim, você sabia que a cadeira abdutora ajuda a fazer esse cantinho aqui do teu glúteo ficar mais bonito, mais forte? Esse cantinho do glúteo é aquele que quando você tá de biquíni, ele faz isso aqui. Sabe? Explicar de forma bem didática para o teu público o que é exatamente aquilo que ele está fazendo. E beleza, eu expliquei o que é essa rotina. Vou explicar qual que é a importância dessa meditação. E vou explicar o porquê que ela ajuda a entrar nessa calça em 21 dias. Aí, ok. Aí eu vou definir qual que é a via desse conteúdo. Aqui eu vou definir que ele vai ser um Reels de fundo de funil. E se ele é um Reels de fundo de funil, aí eu vou definir o que é que vai ser o conteúdo. Eu irei mostrar uma rotina de meditação durante o meu dia. Eu estou definindo exatamente o que é a natureza desse conteúdo. Se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar assim, ó, exemplo de conteúdo. Aí eu posso pegar um vídeo de alguém que eu quero usar de referência, eu coloco aqui Ctrl+C, Ctrl+V esse conteúdo para depois eu pesquisar. Entendo mais ou menos qual é a função daquele conteúdo. Para que eu não faça aquele exercício, né, de vaso sanitário, o que é que eu vou produzir hoje? Não, intencionalmente eu entendo onde é que está esse conteúdo aqui. Aí, qual que é a importância? A importância inclusive aqui talvez, ó, fundo de funil. Poderia ser topo, mas fundo de funil. Aqui não vai ser mais Reels, vai ser um carrossel. E aqui eu vou mostrar os 4 elementos, três elementos responsáveis por tornar a meditação tão eficaz. A ideia é, eu coloquei outro exemplo de conteúdo, a ideia é exatamente essa aqui, tá, gente? Eu vou fazer esse carrossel, vou colocar lá a fotinha, vou explicar, vou justificar. E por fim, porque a meditação guiada ajuda a entrar numa calça de 21 dias, esse aqui eu colocaria como um Reels e meio de funil. Eu tô falando meio de funil, mas tem mais relação com a forma em que ele está inserido, porque aqui vai ser respondendo uma caixinha de perguntas e jogando para o feed, né? E mais uma vez eu coloco aqui esse exemplo. Então veja, eu já sei o que eu vou fazer na segunda, eu vou expor isso aqui, e como ele é fundo de funil, eu já vou colocar aqui, já vou entender que ele será distribuído no meu perfil. Aqui eu posso, inclusive, já construir uma emissão de tráfego do tipo, qual que é a ação de engajamento que eu vou pedir, né? Eu vou perguntar o seguinte, ó. Você sente dificuldade de controlar a dieta? Manda um foguinho, se sim. Eu quero uma ação de engajamento.
E como ele vai ser distribuído, eu vou colher o máximo de ações de engajamento que eu conseguir. Veja, eu só quero ter essa primeira reação com essas pessoas. Beleza? Olha que interessante isso aqui. Eu quero que vocês eu quero que vocês consigam visualizar como o funil ele vai ser desenhado para a gente. Isso é feed. Eu defini o que eu ia produzir. Eu defini quais seriam as 3 peças centrais e eu produzi essa peça central. Defini qual que seria a ação de engajamento da segunda-feira, né? Posso até colocar qual vai ser a data aqui, que seria segunda-feira, né? Vamos colocar aqui. E defini o que eu queria. Só que vamos lá, essa pessoa reagiu. Ela reagiu. Quando ela reagir, eu vou fazer o seguinte, ó. Qual será a estratégia? A estratégia não, a tática quando essa pessoa me sinalizar com o foguinho. Aí eu vou definir qual vai ser essa estratégia. Primeiro, chamar no direct com: oi, fulana, vou te mandar um áudio de 30 segundos explicando como essa rotina poderia te ajudar. Segunda ação, mandar o áudio explicando o que é a rotina e perguntando se ela quer aprender mais sobre isso. Ponto. Aí vamos lá. Respondeu sim. Quer saber mais sobre isso? Você tem uma função. Respondeu não. Aí eu já vou dizer aqui, você respondeu não, você vai perguntar assim. Peraí. O que você acha que seria super importante nesse momento para te ajudar a entrar na... Vamos colocar perder peso? A gente não tinha mencionado calça ali, então tá tudo bem. Beleza, ela não está interessada em rotina aqui por enquanto, eu faço outra pergunta, só para não ficar no vácuo aqui. Ela vai interagir contigo, dessa forma. É um caminho. Tá. Seria, Roberto. A rotina de meditação guiada poderia ser um dos pilares da tua consultoria. Imagina que isso aqui é o pilar da tua consultoria, tá? Rotina, treino intervalado e o tipo de alimentação. Poderia. Poderia. Aí ela respondeu sim. Olha que interessante. Quando ela responde sim, você fala o seguinte: amanhã vou preparar um conteúdo incrível explicando os 3 pilares da meditação guiada. Mas eu já posso te enviar uma atividade prática de 5 minutos, se você me permitir. Topa? Bom. Aí, o que que eu vou fazer? Cadê? Deixa eu ver aqui. Imagina que eu separei um... Eu vou enviar um link da Nutro para ela fazer cadastro. Coloquei lá, adicionei meditação. Júlio, me dá um exemplo de como eu poderia usar na minha consultoria. Você pode ter uma rotina de alongamento, você pode ter uma rotina de bracing.
que você acha importante, de mobilidade, que você acha importante na tua metodologia, que e você colocaria aqui. Seria uma opção plausível. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou captando esse lead, eu estou captando esse contato. Isso é um funil aqui de armazenamento de contato. Olha que interessante. E essa ação aqui é feita, ó, com uma primeira ação de engajamento. Eu já estou fazendo com que ela já tenha, de repente, aqui a oportunidade de interagir comigo, entender um pouco do que se trata. E aqui vocês já estão entendendo, no primeiro momento, o que que é a ideia do funil. Vamos lá, de 100 pessoas vão engajar, 60 vão te responder, 20 vão pegar o link, 10 vão até o final do link, 3 vão fazer e vão gostar. E não quer dizer que essas 100 não vão interagir, elas vão interagir em um próximo momento. Mas é assim que funciona um funil. Vocês sabem qual que é o problema? Vocês sabem por que que vocês erram tanto? Pelo simples motivo. Gente, um funil, um funil ele permite que uma informação ela seja entregue de forma acelerada e rápida. Vocês fazem um conteúdo assim, ó. Um dia vocês fazem um conteúdo só explicando a rotina. Aí no outro dia vocês fazem um story pedindo para alguém engajar. Aí no outro dia, solto, vocês mostram 3 elementos. Vocês vão fazendo os conteúdos picotados, misturados e desorganizados, sem uma intenção clara se quer engajar, não está organizado. E aí o que acontece? O público, ele não tem essa capacidade de assimilar o teu trabalho muito rápido. E ainda fica mais difícil porque você está disputando, ó, a atenção desse público, cara, com quem? Com um monte de gente que faz a mesma coisa que você. Então, essas ações de funil, onde eu jogo essa pessoa para o meu direct, onde eu amplio o meu relacionamento com essa pessoa, são fundamentais. Fundamentais. Para que essa pessoa, já num curto espaço de tempo, ela já se vira o que é que tem aqui no teu perfil. Fiz isso, aí eu vou para outro conteúdo. Esse aqui já é um outro dia, tá? Aqui já é segunda-feira. Qual que é a importância desse conteúdo aqui? Ó, ele vai gerar uma ação de pesquisa, né? E você vai responder o seguinte: 1, 2 ou 3? Qual te representa mais? Essa vai ser a ação aqui, ó. Imagina, você vai falar sobre os 3 pilares e você vai falar que essa pessoa ela tem compulsão, aí você vai falar que essa pessoa está sempre irritada, você vai falar que essa pessoa não consegue se concentrar, e você vai descobrir, e aí cada um desses pilares é resolvido com a meditação, e você vai falar para a pessoa te explicar qual que ele conversa mais com ela. Se é 1, se é o 2 ou se é o 3. É que eu coloquei aqui na terça-feira. Esse não é um conteúdo aqui, é carrossel, mas eu não vou fazer uma ação específica com ele, tá? Eu quero continuar ampliando essa pesquisa. O conteúdo ele está acontecendo ali na minha conta. Ele está acontecendo na minha conta. E aqui, do mesmo jeito. Qual que será a tática quando a pessoa comentar? Irei, ó, iniciar a conversa do jeito que foi realizado acima, caso a pessoa não tenha conversado comigo no primeiro dia. Caso essa pessoa já tenha conversado comigo antes, você vai reforçar isso aqui. Opa, fulana, e aí?
Curtiu o conteúdo de ontem? Qual foi a tua dificuldade? E aí você vai iniciar uma... Você começa a ter uma conversa de aprofundamento com essa pessoa, que você vai, ó, aprofundamento das dificuldades do seu público-alvo. E sempre anotando, tá, gente? Ah, tô com dificuldade nisso. Você vai anotando no teu mapa. Ah, essa pessoa tem essa dor, ela tem esse problema, ela tem essa dificuldade. São pontual de pesquisa. E aí, quando chega aqui, ó, veja, aqui já é mais específica, aqui já tem caráter de oportunidade. Beleza? Aqui já tem caráter de oportunidade. Esse respondendo caixinha de pergunta pode surgir, inclusive, de uma das dificuldades que forem geradas aqui pelo nosso público-alvo. Pode estar bem aqui, ó. Ele está com isso. Eu vou responder nessa caixinha, mas essa pergunta ela tem que me levar para onde eu quero. Agora, aqui nesse ponto aqui de relacionamento, eu preciso fazer com que essa pessoa entenda que a meditação é um pedaço fundamental do teu modelo de consultoria. Ou seja, qual que é a função desse conteúdo? Fazer com que o público entenda que a meditação é um pedaço fundamental da sua metodologia. Mas ele não é o único pedaço. A pessoa fala, nossa, estou maravilhada, faz sentido para mim, mas eu preciso de mais. É que você opta pelo mais. Essa ação é uma ação de resposta direta, onde ela vai perguntar, comenta, me ajuda se você precisa entrar em uma causa. Em 21 dias, mas não sabe como. Aqui, ó, pessoal, eu pedi uma ação específica aqui. E aqui para qualquer caminho. Respondendo caixinha, gente. Ah, eu posso responder caixinha sobre o suporte da consultoria, o suporte sobre o checklist, sobre o tipo de treino, sobre avaliação postural. Tanto faz. Só que a ideia aqui é a pessoa entender que, cara, para você colocar aquele bumbum redondo, né? Você tem que passar pela avaliação postural, mas a avaliação postural é um pedaço fundamental do método, não é todo o método. Ela entende aqui que é um pedaço. Aí, beleza. Aqui é, pessoa, respondeu me ajuda, né? Qual será a tática quando a pessoa comentar? Presta atenção aqui, tá? Presta atenção aqui, que tem um ganchinho legal. Se, ó, for quem interagiu anteriormente, fornece o script de vendas clássico para falar da sua consultoria. Tem um ganchinho muito legal aqui. Eu estou no funil de relacionamento. Beleza, a pessoa está consumindo o conteúdo, mas eu não conversei com essa pessoa. Se ela não interagiu anteriormente, eu vou fazer um convite. Eu vou. Se não interagiu anteriormente, eu vou fazer um convite para uma live. Uma live, uma aula, ou mesmo grupo de WhatsApp.
onde você vai fazer uma revelação, você vai ensinar um passo a passo, você vai ensinar como ela pode ter aquele resultado, você vai realmente gerar ajuda, que você manda o link para o WhatsApp. Mesmo se for live, o que for o conteúdo, você coloca essa pessoa no WhatsApp, tá? Você manda pro WhatsApp, por exemplo, aqui foi quarta-feira, você manda pro WhatsApp que quinta-feira você vai fazer um anúncio ali para elas. Bem relâmpago essa oferta assim, né? Esse mesmo anúncio aqui, só para reforçar, tá? Mandar, ó, ações. Eu vou colocar já já, peraí. Já volto aqui. Aliás, vou colocar logo aqui para não perder. Ações chamando para a live ou oferta. Grupo. Só que veja, eu não tô. Diferente do híbrido, eu não estou falando que é uma oferta, tá? Eu estou falando que eu vou entregar um conteúdo de valor para ensinar como ela pode resolver esse problema. Aí que eu posso utilizar o tráfego, tá? Aqui sim eu posso falar uma distribuição chamando para o grupo, onde você irá ensinar como resolver, como entrar na calça, certo? Distribuição paga. Eu posso mandar uma mensagem para as leads da Nutro, né, que compraram o produto, com o link do WhatsApp. São duas ações que eu posso fazer aqui. São bem funcionais. Aí você vai ver que, por exemplo, você nunca fez isso aqui na vida, tá? Aí, óbvio que tem coisas que você faz aqui que são pífias, são irrelevantes, assim, sabe? Mas esse é um tipo de funil que, veja bem, eu tô desenhando isso aqui para vocês. Você desenhou um funil desse aqui para você. Cara, isso aqui é um funil de relacionamento. Eu entendo que o funil de relacionamento é para preparar meu público para uma oferta. Esse funil, gente, ele fica arquivado. Ele fica organizado, ele fica estruturado. Pelo menos uma vez no mês, você vai voltar a esse funil. Uma, duas vezes no mês. Porque, veja, a gente fez isso para falar da rotina de meditação. Daqui a 2 semanas, você vai falar sobre o intervalado. Depois sobre outras coisas. E eu estou sempre o quê? Acumulando leads. Então, essa ação aqui, hoje, por exemplo, pode ser bem pequena. Você pode ter quase nada de gente interagindo aqui com você. Só que imagina que daqui a 40 dias eu vou estar conseguindo mandar essa mensagem e colocar um volume muito maior de pessoas dentro de um grupo. Então não são ações que são desprezadas, tá? Mas são ações que vão ser muito responsivas no médio e longo prazo. Ok, fiz isso aqui. É basicamente o que a gente vai precisar fazer nos stories. Os stories, eles precisam ser uma extensão, ó. Os stories, deixa eu abrir aqui. Os stories têm a função de ampliar a consciência dos conteúdos do feed. Então, na segunda-feira, vamos lá. Segunda-feira, que é aquele primeiro conteúdo, eu vou ter uma ação X. Na terça-feira, uma ação Y. Na quarta-feira, ação Y. Então, na segunda-feira, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma sequência de... Eu vou colocar uma foto, um vídeo, né? De time-lapse. Fazendo a meditação. E pedindo um foguinho. Comenta se você tem problema de fechar a boca. Aí eu vou continuar. A segunda pergunta no segundo story será em formato de enquete. Você está satisfeita com
a sua barriga. Aliás, você está satisfeita com a sua barriga? E uma terceira pergunta. No terceiro, história. Isso é enquete também, né? Você quer aprender a perder peso e entrar na calça que você deseja em 21 dias? No caso aqui é perder barriga, né? Estou fazendo perguntas para essas pessoas. Estou levando a audiência. Pode ser a sequência de uma enquete, pode ser a sequência de 3 enquetes. Estou me relacionando com essas pessoas. No relacionamento, quanto mais perguntas eu faço, melhor. Tá? É possível. Estou me relacionando. Estou fazendo o pessoal participar de tudo isso aqui. Beleza? Ah, legal. Fiz o time-lapse. Ok. Caixinha de perguntas. Detalhe importante do relacionamento. Ó, detalhe importante. Não forçar a barra. Como assim, Júlio, não forçar a barra? É muito óbvio para tua audiência se tu chega para ela e tu fala assim, ó. Tu já começou de manhã e tu já coloca na caixinha de pergunta assim, ó. Por que que a rotina de meditação guiada é bom para tal coisa? Quando você já chega fazendo uma pergunta específica sobre o tema do dia, parece que está muito na cara, assim. Então, eu posso fazer como se fosse um mingau de aveia. Sabe que a gente vai comendo assim um mingau quente pelas beiradas? Eu posso fazer perguntas mais amplas de consultoria. Você vende isso, então uma pergunta de caixinha seria aqui, por exemplo, seria drop set ou hit? O que tu prefere para passar em uma ficha focada em perder? Eu faria a pergunta como se fosse uma pessoa perguntando, né? E eu coloquei aqui opções do que essa pessoa acha que é uma estratégia de perder peso. Aí eu vou para a pergunta 2. Falhei na dieta fim de semana. Tá foda. Zero vontade de treinar. Veja que não é nenhuma pergunta, é um desabafo. Tipo, ah, velho, de novo isso. Tá foda. Aí tem um truquinho aqui. Eu vou abrir com a rotina de trabalho. Você vai abrir a foto do computador, posicionamento, falando da consultoria online. É só aquela foto, ó. Cuidando das minhas alunas de consultoria online. Aí você vai para a terceira pergunta da caixinha, de novo. Eu não fiz aqui, ó, o que é essa rotina? Onde eu mostrei a tua rotina. Aí você vai falar sobre a rotina que você postou. Quer dizer, ó, você vai dar um espaço aqui, que seria como se você fosse perguntar de tarde. Queria meditar que nem você faz na sua rotina. Não sei como.
Aqui, você consegue abrir o tema. Aqui você vai pegar o seguinte, ó. Explicar como você insere isso na sua rotina e como isso te ajuda a ficar com a barriga em dia todos os dias, com frequência, né? Vamos supor que você vai demorar 2 a 3 histórias para explicar isso aí. Fez isso aqui, você reforça a ação de engajamento. Porque ao final disso aqui, ó, eu vou voltar. Ao final disso aqui, eu quero que se repita aquele padrão lá de cima. Para eu chegar aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Eu vou querer voltar para cá, onde eu vou mandar o áudio com quem interagir aqui. Então, foi interação lá em cima e foi interação lá embaixo. A premissa assim é essa. Legal. Pam, 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 pam. Aí, beleza. Aqui, se eu quiser, eu já encerrei o meu dia. Já fiz o que eu queria. Já fiz com que esse assunto fosse expositivo, né? E vou pro meu outro dia. Terça-feira, gente, você vai ver que rotina é rotina, você não muda tanto assim, são detalhes, mas quando for terça-feira, você vai de novo, ó. Mesma coisa de rotina. Só que aqui agora, ó, você não vai colocar coisa de fechar a boca, você só vai colocar rotina. Peraí. Deixa eu falar aqui. Rotina de meditação, de novo. Aqueles 3 dias a gente vai focar naquela tua rotina. Então, imagina que fosse uma rotina de avaliação postural. Vai bater em cima daquilo. Pedindo um foguinho e só. Aí aqui, mesmo jeito, eu vou abrir a caixinha de perguntas. Inicio com uma pergunta ampla. Iniciar com uma pergunta ampla de treino, ok? Aí aqui, eu já vou fazer o quê? Foto do computador de posicionamento. Volto para a caixinha. E aí eu já faço uma pergunta específica sobre algo ali. A gente está falando da meditação, mas poderia ser algo que a tua consultoria resolve, né? Algo que tem ali o antes e depois que você consegue resolver aquele problema. Então você coloca aqui, ó. Queria perder barriga, mas não consigo fechar a boca. Dá uma dica para parar isso. Aí eu vou entrar com a copy. Copy de antes e depois, mostrando como uma aluna minha resolveu esse problema. Aqui o que que você vai falar? Você vai dividir assim em bloco, né? Você vai mostrar o resultado e falar que o segredo começou usando a meditação guiada. Foi aquela estratégia. E a partir disso você vai ampliar. Fez isso aqui, você vai ampliar para isso fez parte
dos 3 passos fundamentais da minha consultoria. Você vê que você não, tá? Você ainda não perguntou da consultoria. Aí a outra pergunta é: explica como faz para entrar na consultoria. Preciso. E aqui você joga para o direct. Dá para jogar para o WhatsApp também, mas você joga para o direct. Ok? Veja, estou usando os argumentos aqui do conteúdo, tá? Se você quiser, você pode ali dar continuidade, fazer uma pergunta ou outra, mas vamos sempre entender que menos é mais. Ações pontuais são mais do que suficiente para resolver os problemas do perfil de vocês. Peraí, cara, se eu tô aqui levando as pessoas para uma ação de copy, eu sei que essa copy vai ter uma finalidade, vamos para cá. Vamos resolver aqui, tá? Caralho, velho, que cheiro de maconha. E aí, por fim, eu vim para quarta-feira. Vamos lá. E aí, na quarta-feira, ó, você vê que a gente falou aqui da importância da meditação e tudo. A gente até usou 1, 2, 3. A gente poderia colocar uma pergunta aqui de 1, 2, 3. De um dos 3 desses pontos. Só que aqui, veja que legal. Na quarta-feira, a gente tem uma pergunta que é mais voltada para copy. Mais voltado para um passo a passo. Aqui, meio que a gente expôs um passo a passo, né? Que é um conteúdo de método focado na caixinha. Eu quero que vocês peguem esse gancho aqui. Se na quarta-feira uma das perguntas que eu usei foi pergunta de caixinha, aqui na quarta-feira a gente vai ampliar isso. Então, na quarta-feira você vai se ausentar da rotina. Você vai começar, ó, copy, falando sobre a meditação. Você vai começar falando, já fiz a minha meditação. Ontem teve muita gente aqui no direct curiosa sobre como eu utilizo a meditação. Mas eu quero ensinar algo ainda melhor para vocês. Como fazer essa meditação ajudar vocês a perder barriga em 21 dias sem fazer dieta. Não me lembro exatamente qual foi a cópia que eu coloquei, mas ser mais ou menos dessa estrutura. Eu tô literalmente copiando. Aí você vai falar. A verdade é que existe uma estratégia na minha consultoria que envolve esses 3 pilares. Um deles é a meditação. Ontem eu mostrei, inclusive, como ele ajudou essa minha aluna, se eu volto para o foco, a ter esse resultado. Detalhe importante de stories longos, tá? Manda um sim se você está precisando mudar também. Sempre que vocês forem fazer histórias de copy assim longos, em texto, né, conversando, aqui eu estou escrevendo, mas você pode estar falando. Peça ações de engajamento no meio. Isso ajuda a manter o teu público atento ali ao conteúdo. Quando você só fica falando, o público meio que dá uma perdida. Tá? Então, vale a pena eu colocar isso aqui no meio do contexto para o público ele ficar um pouquinho mais atento ali.
Pedi aqui, mandei um sim, tá, interagiu. Aí você vai falar o seguinte: eu vou tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre o tema. Abre caixinha. Pronto. Aí todas as perguntas aqui, gente, ó. Todas as perguntas de caixinha focadas em objeção para comprar a sua consultoria ou iniciar a mudança. E, gente, o que são perguntas de objeções? Podem ser dúvidas que essas pessoas têm, pode ser crenças internas, crenças externas, dúvidas sobre o veículo, né? Sobre o método. Será que esse método realmente funciona para mim? Será que faz sentido fazer meditação? E aqui a caixinha de objeção, gente, vocês têm que botar a cabeça para pensar e vocês têm que pesquisar. Vamos lá, você vai fazer, você vai colocar a cabeça para pensar. Então você vai pensar o seguinte, ó. Vamos lá. Quais perguntas eu me faria se eu fosse alguém muito curioso e estivesse sendo atendido por mim? Quer dizer, imagina o seguinte, imagina que eu vou ser meu próprio mentorado, tá? Eu vou ser meu próprio mentorado. Aí vai ter o Júlio, que é a criança super curiosa e tá aqui do meu lado, e eu tô me mentorando e eu vou perguntando tudo. Do tipo assim, por que que você perguntou isso pra essa pessoa? Pra que que você precisa desse Notion aqui? Ah, e por que que você começou fazendo essa avaliação? Por que que você colocou a planilha no Excel? Ah, mas pra que que você vê esse drop set? Por que que você não faz o hit igual aquela outra pessoa? Ah, você viu aquela tie fit? Mas a tie fit faz desse jeito. Por que que você não faz igual da tie fit? Você faz todo tipo de pergunta que surgir na tua cabeça sobre a tua metodologia. Ah, por que que a foto tem que ser de biquíni? Por que que não pode ser de short? Ah, por que que tem que ficar com essa posição deitado? Ah, mas por que que você não passa aquele exercício igual a todo mundo? Cara, tudo que for pergunta que você conseguir imaginar, você pergunta. São ótimo para você, e aí você vai criando esse banco de dados. É ótimo para você criar um banco de dados e construir conversão. E essas perguntas aqui, ó, vocês pensam que não, mas essas perguntas, a pessoa que estava lá atenta ao conteúdo, ela vai começando a olhar aquilo, e aquilo vai começando, ó, girar chavinhas na cabeça dela, e ela vai ficando mais propensa, né? Mais preparada para dar esse próximo passo com você. E é como a gente definiu aqui, a gente colocou ali um conteúdo de caixinha no teu feed, dá pra até colocar outro, tá? 1, 2, 3 conteúdos. Se dá para pegar 2, 3 caixinhas. Isso aqui, gente, isso aqui é ótimo para você rodar no gerenciador e distribuir conteúdo, deixar rodando para tua audiência. Excelentíssimo aqui. E aqui é o momento onde eu tô falando da minha consultoria de fato, do meu trabalho. E esse YouTube aqui, Júlio? Eu deixei aqui ele no YouTube por um motivo muito especial, tá? Por um motivo aqui muito especial. Eu quero conversar com vocês aqui sobre um conceito que a gente tem trabalhado pouco, tá? E deveria trabalhar muito mais na hora da nossa oferta, que é levar as pessoas interessadas para o lugar certo. Como vocês sabem, Instagram é terra de confusão, de deixar as pessoas com dúvida. Então, a pessoa às vezes ela tá até consumindo o teu conteúdo, mas ela não se retém ali. É bizarro você pensar que alguém ceder 5 minutinhos que seja do dia dela para você, é bizarro você pensar como existe, cara, um nível de atenção e de responsabilidade e de carinho daquela pessoa.
Vocês veem, né? Olha o tamanho do nosso público e olha quantas pessoas estão na aula ao vivo aqui numa sexta-feira à noite. Vocês realmente têm um nível de carinho e de proximidade completamente diferente dos outros. E não estou falando que os outros estão errados, não, tá? Mas é só para vocês entenderem que, se até nesse momento aqui não é todo mundo que aparece, imagina o público de vocês para tentar entender o que é consultoria. Então acaba que quando vocês percebem, vocês estão vendendo, gente, só para as mesmas pessoas. Vocês estão vendendo para quem já está pronto para comprar. E o problema de vender para quem está pronto para comprar é que vocês não precisam criar conteúdo. Não foi de fato um conteúdo que vocês fizeram que fez com que aquela pessoa tomasse a decisão. Foi contexto, essa pessoa estava pronta para comprar. Vocês têm que começar a criar um conteúdo para convencer novas pessoas a comprarem. E quanto mais vocês criam conteúdos, mais vocês ampliam esse espaço, mais vocês ampliam essa possibilidade. Isso é maravilhoso. Isso é muito rico para você. Isso é muito rico para vocês. Então, assim, o que eu quero provocar vocês a pensar nesse momento? Tá? O que eu gostaria de fazer com que vocês refletissem aqui? Ampliar o campo de possibilidade de vocês. Tá? Ampliar esse campo de possibilidade de vocês. Você faz esse conteúdo no YouTube, você joga no YouTube, e lá no YouTube você monta uma descrição. Olha, eu sou fulano de tal, esse conteúdo aqui é para você que deseja fazer isso. Você pode entender mais sobre o meu trabalho me acompanhando lá no Instagram. E você vai ver que tanto a pessoa que está no Instagram, quando você jogar o link para ela aí, ela vai consumir, quanto eventualmente alguém que está no YouTube vai ver aquele conteúdo. E essa pessoa, se vê o teu conteúdo todo, opa, é um potencial cliente. Diferente de um conteúdo que eu engajei hoje, pode ser que demore um pouquinho, claro. Mas imagina 1, 2, 3 vezes por semana você se dedicar a abrir esse espaço, gente. Fazer assim, ó, abre a tela assim, ó. E fala, cara, responde caixinha. Se tem uma caixinha dessa aqui de perto, se tem uma perguntinha dessa aqui, ó, se demora 3, 4 minutos fazendo essa pergunta de forma mais completa, roteirizada, organizada. Ah, por que que é importante fazer isso? Por que que é importante fazer assado? Como é que eu faria isso? Se transforma essa pergunta de vocês, que é um conteúdo, num vídeo de 4, 5 minutos e vai jogando no YouTube. Então aqui, por exemplo, eu nessa minha rotina, eu teria 3 vídeos, tá? Um vídeo, aliás, 4, um vídeo sobre o que é, um vídeo com os pilares e um vídeo com o passo a passo. Aliás, nem o passo a passo, né? O que eu coloquei aqui? E um vídeo com urgência, que é onde eu falo que são os 21 dias da promessa. E aí, eu faço um vídeo com as 4 melhores perguntas do tipo certo e errado e as 4 piores coisas para se fazer quando essa pessoa quer ter aquela barriguinha lá daquele jeito. Eu deixo a descrição padrão para todos os vídeos e durante esses 3 dias o que é que eu faço? Eu vou, né? Eu vou sempre ali alimentando o meu YouTube. Agora, olha que interessante isso aqui. Beleza, eu fiz isso aqui. Isso aqui é um funil de relacionamento, tá? Olha que mágico é isso aqui. Você não precisa depois que você termina um funil, você não precisa fazer outro. Eu posso simplesmente me dar o luxo de falar o seguinte: opa, eu falei de um desses meus pilares, agora na próxima semana, ou daqui a 15 dias, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer tudo isso aqui falando sobre alimentação. Depois só falando sobre o treino. Pega isso aqui, joguei para dentro do checklist, pum, conteúdo pronto, organizado, segmentado. E isso tanto facilita a vida de vocês, quanto isso dá organização para vocês.
Organização. Vocês saberem para onde as coisas vão, para onde elas precisam estar, criar comparativos. Será que funcionou, não funcionou? Será que aquele assunto funcionou? Às vezes vocês têm um puta de um assunto na mão, mas vocês não têm certeza se era a melhor opção utilizar aquele assunto. Pô, será que era isso mesmo? Como é que é? Como é que faz? Como é que não faz? Então, gente, fica aí a dica para vocês, tá? Antes de produzirem o conteúdo de vocês de fato, coloquem ordem nesse conteúdo. Afunilem esse conteúdo de vocês, tá? Afunilem esse conteúdo de vocês. Criem motivos, criem referências. A coisa toda tende a ficar muito mais fácil, tá? Muito, nossa, muito mais fácil. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação.